Vale a pena assistir a série Senna ou é muito melhor ver o filme do Relâmpago Marquinhos correndo e fazendo um tchau pela cidade por aí? Eu vou falar um pouco sobre as minhas primeiras impressões em relação à série do Senna. Eu já assisti 4 episódios, se não me engano, faltam só 2. Eu vou falar o que eu senti no começo da série. Eu não vou contar spoilers importantes para não estragar a experiência de quem vai assistir ainda. Apesar de que a história do Senna, eu acredito que a maioria das pessoas conhecem pelo menos as partes mais importantes da história. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Mas para quem não conhece a história do Senna completa, fique tranquilo que eu não vou abordar assuntos tão importantes nesse vídeo. Começando pela ambientação, a série traz um gostinho de nostalgia para quem viveu ali na década de 70, 80 e 90. Ela aborda muito bem como era o cotidiano, a questão das ruas, sabe? Aquela parada de enfeitar as ruas para as corridas, para a Copa, esse tipo de coisa. A série já retrata isso bem no comecinho, com aquelas fitinhas verde e amarelas na rua que a galera costumava fazer antigamente. Inclusive saudades dessa época, onde a gente enfeitava as ruas para festa junina, para Copa do Mundo, para corrida do Ayrton Senna, esse tipo de coisa. Infelizmente a galera perdeu o ânimo para esse tipo de coisa, mas nostalgias à parte, a série é muito bem ambientada, inclusive na questão das roupas, na forma de se portar das pessoas que participam da série. Então você acaba se sentindo bastante inserido nesse conceito ali dos anos 80, 90, ali começo de 70 por aí. Tem inclusive uma cena ali de uma das corridas do Senna onde uma criança se levanta para assistir de madrugada e eles estão todos reunidos num bar na esquina de uma rua e lembra muito o que acontecia na época. Sobre as atuações do elenco, tanto o elenco principal como o elenco de apoio, eu gostei bastante de todas. O Gabriel, que interpreta o Senna, passa muito a impressão de que você realmente está assistindo o Senna. Tem momentos que parece que é um documentário, nem é uma série. Parece que você está realmente assistindo o Senna falando, dando entrevistas, comunicando as questões dos carros que ele testou. A forma de se portar, o foco que o Senna tinha com relação à questão das corridas é muito bem retratada. O elenco de apoio, as participações são também muito bem elaboradas, as pessoas pensaram muito nos detalhes nessa série. O cara que faz o Galvão Bueno é praticamente a mesma coisa de você estar assistindo o Galvão Bueno narrando as corridas, é muito bom de assistir. A fisionomia do Galvão, assim como a fisionomia do cara que faz o Senna também, parece muito fisicamente, assim, você fica meio que perdido. Parece que você voltou no tempo e tá assistindo os caras no passado. A guria que faz a Xuxa tem uma voz muito parecida com a voz da Xuxa falando ali, aqueles chiadinhos que tinha na voz da Xuxa. É muito parecido, cara. O elenco é excelente. E as atuações também são muito boas. Os momentos, as cenas, os dramas que a série passa, na maior parte do tempo são muito bons. Tem uma criancinha no primeiro episódio, inclusive, que a gente começa a série assistindo ela, correndo, fingindo que tá pilotando um carro que representa o Ayrton Senna. Quando ela ganha do pai dela, que é um mecânico, que mexe com motores, esse tipo de coisa, ela ganha um brinquedo, que é um carrinho motorizado para ela começar a andar de carro. A gente vê um encanto no olhar dela, a felicidade da atuação dessa criança, que transparece muito o que o Senna vivia na época que ele era criança também. Todas as atuações da série, tirando talvez um detalhezinho ou outro, de uma cena ou outra, são muito boas mesmo, são impressionantes, de verdade. E as cenas de corrida, a cenografia de uma forma geral dessa série, ela encanta os olhos. Eu assisti assim, e volta e meia eu falava com minha esposa, cara, que cena bonita. Em alguns momentos também o slow motion, que é utilizado em momentos assim muito bem pensados, são impressionantes. Assim, o Zack Snyder deve ter chorado no banho se ele já assistiu, se não assistiu ainda, provavelmente vai chorar depois que tiver assistido. Não liga pro que ele fala, tesouro! Porque é muito bem colocado, é muito bem encaixado, foi muito bem pensado a série. Eu vou falar um pouquinho sobre o primeiro e o segundo episódio apenas. Eu já assisti, como eu falei, 4 episódios, faltam apenas 2. Se vocês quiserem que eu fale sobre os próximos episódios também, deixa o comentário aqui. O primeiro episódio vai abordar mais a relação entre o Senna e a família dele, o apoio que ele recebia da família e também algumas dificuldades que ele enfrenta para alcançar os sonhos dele. Dentre essas dificuldades tem sair do Brasil para ir para fora, porque no Brasil a Fórmula 1 não é tão forte. Hoje já não é tão forte, imagina na época que existia inclusive um preconceito com relação aos pilotos latinos, porque a Fórmula 1 era extremamente elitista, ainda hoje é elitista, na época era muito mais. Então, apesar do apoio, o Senna enfrenta algumas dificuldades para convencer os pais deles de que ele poderia ir para fora e ele poderia voltar depois. O pai dele, inclusive, faz um acordo com ele que ele pode ir para fora tentar correr desde que ele volte um ano depois para voltar a estudar.
E o Senna vai embora, inclusive, e ele passa também por um problema com relação à namorada dele, já que ele queria ir e voltar para poder encontrar com ela. Mas ela decide ir com ele, eles se casam e eles vivem uma aventura juntos, que é essa corrida do sonho do Senna. Só que o Senna é extremamente focado, ele é muito objetivo nas coisas que ele quer. E ele acaba deixando a esposa dele um pouco de lado e ele começa a viver um conflito que é a busca do sonho dele de ser um piloto de Fórmula 1 ou a manutenção do sonho de ter uma família, de conquistar a esposa dele a cada dia, já que ela está se afastando dele aos poucos. O segundo episódio já vai abordar um pouco mais sobre a questão das corridas e das competições que o Senna participou, principalmente ali no começo na Fórmula Ford e na Fórmula 3. Só que para o Senna não é tão fácil, já que ele tem que enfrentar os desafios das corridas enquanto ele enfrenta o desafio de manter a própria família dele. E a gente vê então vários conflitos internos e alguns momentos onde ele fica na dúvida entre correr, competir ou ficar com a esposa dele, e ele precisa fazer algumas escolhas bem difíceis nesse momento. E a gente vê também o lado mecânico do Senna, já que quando ele era pequeno ele trabalhou com o pai dele, que tinha a oficina logicamente, então ele tinha muita experiência com relação aos carros, e ele dava várias opiniões sobre a questão do motor, sobre a forma como o carro estava trabalhando, e nisso ele começa a trabalhar também no carro para deixar ele um pouco melhor. Então o primeiro e segundo episódio vão abordar essa questão familiar, essa questão de início de carreira do Senna. E como eu falei, se vale a pena ou não assistir a série, só por esses 2 episódios já vale muito a pena assistir. Os demais episódios eu não vou comentar aqui, se você quiser que eu fale sobre eles, deixe um comentário que eu posso estar abordando num próximo vídeo. E se você ainda não assistiu a série Ayrton Senna, vale muito a pena. Tá na Netflix, lançou agora recentemente e eu acho que já saíram todos os episódios. Então se você já assistiu a série, deixe o seu comentário. Se você também não assistiu, mas pretende assistir, deixe um comentário sobre o que você espera assistir nessa série. Não se esqueça também de deixar o seu like para ajudar o canal, isso ajuda demais, vocês não têm noção de como isso é importante. E se inscreva para saber quando sai vídeo novo. E por esse vídeo é só, um abraço, até a próxima e falou!